aqui. Opa, Ah, é. Agora tá gravando. Agora eu não sei se aqui grava na nuvem ou se grava no computador. Mas, ah, de qualquer forma, aqui eu acho que quando terminar, ele vai é. mostrar. Mas, Aí ele. bom, vamos começar então. É. Daí, tipo, assim, a única questão é que esse link é de 40 minutos. Ah, Então, de não, repente, a gente vai ter que reiniciar tal e começar a tá. gravar de novo, entendeu? Então, se de repente, sei lá, a gente reiniciar, dá uma olhada pra ver se eu tô gravando. Mas, por Tá. onde que você gostaria de começar, Rodrigo? Então, eu queria falar mais da questão dos arquivos, né? Até um pouco daquela conversa que a gente teve, né? Uhum, Aí depois falar um pouquinho da questão dos indicadores que você segue, né? tá. Que você, né, tem que estar fazendo e tal. Acho que mais ou menos Uhum. nessa linha. Tá, eu acho que talvez um primeiro ponto que seria assim, tipo, porque eu acredito que de repente você que vai estar agora se aproximando da equipe do Moik, né? Ah, Do, tá. do Ademilson, né? Então, Certo. lá acho que a primeira coisa não sei se você tem acesso, se você tem acesso à pasta Prever. Prever não. Não tenho não, Carlos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Ah, legal. Até marcar aqui. Vou pegar aqui. Quer ver, ó, tipo, é lá no SPOS, né? É a pasta Prever. Prever. Deixa eu fazer um teste aqui e já te falo. Uhum. Hum, Prever. Prever. Não tenho não, Carlos. Tá. Então, daí tipo, você precisa pedir, tá? Beleza, eu peço para Eu Denilson, acho acho que que é de Denilson, né? repente, isso, pode ser acho que direto com a Denilson lá. Tá. Uma mensagem, um e-mail para ele, ou de repente pedindo para o Márcio mandar. É, Porque eu acho que agora de que esse repente dá negócio para você do. pegar. Acho que dá para você pegar pelo SIAT, abrir um SIAT Ah, para acesso à tá, rede, né? Daí você coloca esse endereço da pasta, né? E eu acho que daí, tá. tipo, eles liberam de repente mais rápido do que pedindo Ah, para ele verdade. liberar, Tem tá? razão. Então, daí, tipo, pede acesso para essa pasta, porque aqui, ó, quer ver, ó, a última pasta, esse meta arquivos contingência, tá? Então, Certo, aqui, vou pegar aqui, não sei se 2023, tá, isso aqui, tipo, é um arquivo que é o último que foi salvo, domingo, tá? Então, esse é o mais certo. recente. Só que isso aqui só tem dados de janeiro de 2023. Se você quiser ver, Tá, por exemplo, de 2022, por exemplo, dezembro, tem aqui, nesse, nessa pasta 12 aqui, certo, tem por exemplo, aqui no caso são 15 temas, tá? Tipo, de 1 a certo. 15. Isso aqui, ele está no Sandbox, tá? Então, você tem Tá, um arquivo do Sandbox que, se você olhar aqui, esses arquivos PBX. Então, tem aqui, ó, tá vendo esse dezembro? Quando certo. você abre esse Power BI aqui e exporta Tá, o CSV, você pega aqueles 15 arquivos. Ou então, quando você abre esse Power BI aqui, esse arquivo Power BI, e no programa dele vai aparecer lá, tipo, na lista, na direita, a lista de todos os sistemas, né, esses 15 temas. E o que, de ah, certa tá. forma, a gente pega os dados cadastrais da UGE é ali, tá? Ah, Mas legal. uma coisa que eu vi é que o pessoal lá da MOIC, não sei se foi o Beleza? Ricardo ou se foi outra pessoa que fez, tá aqui, ó, tá vendo? Tipo, NO, o GRTT, tá vendo? Isso aqui eu acredito que Ah, seja só as ligações da UGRTT.
mas esse aqui é de dezembro, tá? Eu não sei se esse aqui quem Tá. fez talvez tenha sido o Adenilson, tá? Mas assim, Ah, aqui no caso é o último de dezembro. Então, o tá. último de dezembro foi, tá aqui a data, né? Tipo, 11 de janeiro. Então, seria o cadastro mais atualizado, tipo, até dia 11 de janeiro, né? Que eu não lembro se foi um dia da semana ou coisa do tipo. Mas Mas o aí ele mais não pega recente que até tem, janeiro, né, Carlos? Ele pega dezembro, né? Quando é assim, não é isso? mas, por exemplo, eu não tenho certeza, mas acho que talvez alguma coisa que foi feita no comecinho de janeiro, de repente se fizeram uma virada de TL no dia 5 de janeiro, eu não sei se já Ah, aparece entendi. aqui, tá? Mas Certo. nesse aqui, 2023, aqui, tipo, nesse arquivo já tem Atualizado, dentro né? já tem a versão mais atualizada, tá? Então que Hum. se alguém fez no sábado alguma modificação de TL, por exemplo, vai aparecer nesse arquivo aqui, tá? Nossa, que legal, atualiza Mas rápido. Legal. sim, e daí assim, tipo, para você manipular os dados usando esse Hum, Power BI, de certa forma, se você tiver mais familiarizado com o programa, às vezes é mais hum. fácil puxar um relatório, entendeu? Do que você ir lá Ah, tá. pegar o CSV, e jogar no Access, né? Ou então pegar aquele arquivo lá, Excel lá que o pessoal fez. Usando o Power BI seria tipo relativamente até mais rápido, entendeu? Então o Só caminho que eu não melhor é sei. relatório. Sim, agora a única questão assim, às vezes o Power BI na sua máquina, por exemplo, pode ser ruim, mas você está com uma máquina workstation, não tá? É, sim, sim. Tá, então eu acho que de repente o Power BI ele roda bem na sua máquina. Então, Legal. assim, uma dica que eu dou para você é de ter o Power BI instalado na sua máquina, Ah, tá? com certeza. Perfeito. Eu acho que de repente facilita um pouco. Sim. E assim, quem está com acesso, pelo que eu entendi, ou vai estar com acesso para os arquivos Power BI, para o Sandbox, é o Marcos Nani, o Daniel Vaz e o Zé Maurício, né? Tá. Então, de repente, entrando em contato com ele, você pode falar, me passa, por favor, a versão mais atual, né, do Sandbox, a última atualização que teve. Daí, de repente, eles Tá. pegam tipo, e salvam aqui nessa pasta do Prever, entendeu? Ah, legal. Tá? Então, E assim, esse tipo, daí, Carlos, esse tem tudo, né? Tem todos os dados, né? Relativos a financeiro, as quase nossas. tudo, tipo, porque esse aqui é o de janeiro, né? Então tem muita coisa que ainda não rolou de faturamento, né? Agora, o de dezembro já está fechado, tipo, então tudo que teve Tá. de, quer ver? Tipo, deixa eu pegar aqui, 2022 e o Porque 12, só né? fazendo um comparativo, Carlos, que nem na época a gente tinha, por exemplo, os arquivos do Scorpion, né? Que lembra que Sim, você começou a mexer sim, neles, né? Isso seria uhum, semelhante ao do Scorpion, assim, em termos de dados. sim, sim. Então, por Ah, exemplo, você tem aqui no tema 3 você tem volume faturado e medido. Então, você consegue pegar mas isso aqui são só as do mês de dezembro, entendeu? Se ah, você quiser, por exemplo, ver, tipo, putz, eu quero ver é, o, o que teve de faturamento ao longo do último ano da ligação tal. hum, Você teria que fazer uma montagem, entendeu? De, tipo, tá, pegando, somando cada uma desses arquivos, né, para fazer um arquivo. Eu fiz uma montagem para pegar a mediana dos últimos 12 meses. Então, por certo. exemplo, eu tenho lá, tipo, fornecimento por fornecimento, quanto que foi a mediana do consumo dos últimos 12 meses. E assim, às vezes tem Tá, ligação ao fornecimento que tem, sei lá, 3 meses de vida, né? Tipo, ou seja, sei lá, tipo, lá em setembro virou fornecimento, né? Tipo, trocou de titularidade, por exemplo. Então, tá, eu tenho registrado os últimos 3 consumos e daí faz a mediana deles. Então, por exemplo, você pega lá os últimos consumos, teve lá 15 metros cúbicos, 10 metros cúbicos e 20 metros cúbicos. Então, a mediana vai ser 15. Agora, digamos que, certo. por exemplo, eu tivesse os últimos 4 meses. Então, um foi 12, outro foi 13, outro foi 14 e o outro 15 metros cúbicos. Então, a mediana vai ser 12,5, tá? Porque ela Ah, tá tá, ali, tipo, você pega o- os consumos ali do meio, né? Se for, por exemplo, um número ímpar, sei lá, 7 consumos, então lá o quarto é a mediana, tá? Agora, se for oito ah, consumos, ele vai ficar entre o quarto e o quinto.
né? Então ele vai fazer uma média do quarto e do quinto, assim, tipo, quarto e quinto que eu digo assim, se você pegar todos os consumos ali e jogar numa escadinha do menor consumo para o maior consumo, né? Então a mediana Tá. pega ali. E eu gosto dessa medida porque ela dá um pouco melhor a ideia de ideias assim, tipo, ah, beleza, então qual que é a expectativa que a gente tem para o consumo do próximo mês? Então a grande probabilidade é que ele fique ali próximo do valor da mediana. Então eu fiz um Power BI para pegar isso. Então eu tenho lá, eu até salvei aqui, dos arquivos de contingência 2022, eu acho que está aqui arquivos auxiliares. Qual que Ah, você tem? Peraí, deixa eu ver aqui. Mediana fornecimentos, tá vendo? certo. Esse aqui é de setembro, então não está atualizado. Mas eu tenho mais atualizado, tipo, agora, tipo, pegando os dados de dezembro. Tá. Acho que eu vou até salvar aqui. Peraí, deixa eu salvar lá. Tá. Nossa, editar a bala. Que bom, né? Uhum. Ó, tá esse arquivo, tá? Tipo, tá aqui então, Certo. 2022, medianas, né? Ele pega de janeiro a dezembro. Então, aqui você tem a lista dos consumos. E, tipo, então, ele vai dar qual que é a mediana do consumo, qual que vai ser a mediana de valor, qual que é a mediana dos pagamentos. Então, por exemplo, tipo, você pode ver, de repente, uma ligação lá, um fornecimento que tem lá 12 de consumo médio, sei lá, R$ 30 de arrecadação bruta média, e ainda não tem nada. Então, esse não tem nada significa que a pessoa não pagou nenhuma conta, tá? Ah, Então, entendi. também tem a mediana da arrecadação. E daí também, tipo, ele traz informação, por exemplo, tipo, o número de leituras, por exemplo, lá está 12. Então, teve 12 leituras feitas nessa ligação. Salvo engano, acho que se por acaso você tiver duas leituras no mês, ele pode aparecer lá, por exemplo, 13 leituras. Mas, pô, 13 leituras em 12 meses é porque, de repente, um mês ali teve mais de uma leitura, né? De repente teve uma troca de hidrômetro e tal. Mas a hora que você vai jogar na mediana, ele pega um número razoável para você ter uma ideia de qual que é a expectativa de consumo para o próximo mês, né? Então, Certo. assim, você pode ver, por exemplo, que tem uma ligação lá, por exemplo, que de repente tem uma leitura. Pode ser que de repente seja uma ligação nova, que o cara teve mudança de titularidade, ou pode ser uma ligação que já está direto com leitura por média. Então, daí Sim. só vai aparecer uma leitura, entendeu? Então, desse arquivo, né, esse medianas, que está em CSV, tá? Tá. Você consegue, de repente, abrir no Access, né, e trabalhar ele. Sim. Então, é isso, tipo, a fonte de informação que você pode ter, achar por aqui, né? Tipo, então, Tá. 2022 você tem mês a mês, quais são os dados dos meses, né? Então, quero saber quanto que foi o consumo de maio, tá aqui, né? Tá. E tá, então, tá aqui. Então, se precisar, tipo, desses dados aí, tipo, dos últimos, mais recentes, daí você conversa com o Zé Maurício, Daniel Vaz. Daniel Vaz, ele estava no projeto do CIIS. Ele ainda tá, tipo, meio que dando uma ajuda lá, com uma edição individualizada. Então, assim, tipo, pelo que eu entendi, acho que ele, de repente, vai se desligando, né, do pessoal do CIIS e vai ficar direto lá no MOIC, lá com o Ademilson. Eu fiquei sabendo Mas, ontem que ele tinha saído de lá, cara. Eu não sabia, porque assim, eu já trabalhei junto com o Daniel Saylor, né, no passado, né? uhum, E assim, ele estava lá no CIS, estava extremamente sobrecarregado. Eu nem imaginava que ele tinha retornado para cá. O pessoal comentando, né? retornou. Nossa, fiquei super contente, porque ele é uma pessoa extremamente capacitado, né? Conhece muito. Uhum. E E o eu que será que conversei ele vai com fazer? eles na Ah, segunda, acho que eu fiz uma reunião com eles na terça-feira, explicando para ah, eles legal. como é que pega o Power BI lá do Sandbox, como que faz para transformar o Power BI em CSV, né?
E daí Sei. eu passei isso para ele e pro Zé Maurício. O Zé Maurício está mais adiantado, tipo, ele já tem, tá mais à vontade com relação a isso. A única coisa que eles estavam precisando é do acesso pro sandbox, né? Então, precisa lá mudar o status de usuário deles para Pro, pro report server lá, tal. Então, tipo, uma coisa que eles estão providenciando, não sei, até se de repente já tem, talvez até já tenham providenciado já. Ah, então na verdade nenhum dos dois tem ainda o acesso. Então, eu não tenho Tá. certeza, mas eles estão pegando, então eu ainda acho que estou com acesso, talvez. Eu ainda esteja com o acesso Pro Ah, legal. para ter. Porque é você, o Marcos Name e o EPA, né? Tá, é o EPA. Daí o EPA vai estar passando pro Zé Maurício e o meu vai estar passando pro Daniel Vaz. Mas tá vendo? Tipo, ainda Ah, tá Pro então. aqui. Entendi. É limitada a quantidade, então, Carlos? É limitado tipo a dois, três por Entendi. superintendência. É isso Ah, aqui, ó, tá. Sandbox. A hora que você entra no Sandbox aqui, você tem todos os meses, tá vendo? Tipo, então, Entendi. fevereiro, dezembro, janeiro. E os de 2023 está vindo nesse padrão aqui, 2023 01, Sandbox e tal. Tá. E tá vendo aqui, ó, a última atualização, dia 22/1, tá? Do Que foi 1. domingo. Daí a próxima Tá. atualização vai ser dia 29 agora, né? Que vai ser Legal. domingo. Então, assim, tipo, você sempre vai ter um mais atualizado do mês, né? Tá. Então, pô, às vezes eu lembro, tem um serviço, às vezes o Genivaldo faz lá, uma força-tarefa lá para fazer um monte de grado estéreo, ou sei lá, outras coisas, e daí, tipo, eles precisam de um banco de dados mais atualizado, né? Porque senão eles vão, às vezes, Tá. mandar a gente num lugar que já foi girado, Claro. né? Então, Sim. volta e meia o Genivaldo precisa dessa informação, né? Ô, Carlos, só uma dúvida. Porque assim, a gente tem o Sandbox, né? Que pelo que eu tô vendo é a plataforma principal para pegar os dados, né? Mas tem também o acesso do BI, né? É, Ah, que, sim, que tipo, ele já. que desse aqui. Não é? Tem Esse, o esse não painel do tem BI. limitação. Isso, painel do BI. Esse não tem limitação, né, Carlos? Como assim limitação? Ah, não, Não, eu tipo, digo isso de, aqui de é tipo usuários não, é infinitos quantos a superintendente pedir para o pessoal da CI. autorizados. Né? Ah, Tipo, legal. então a Débora precisa solicitar esse usuário, né, para acesso. Ah, legal. Daí tem acesso a todas essas opções aqui do painel do BI. Mas na verdade a gente consegue trabalhar melhor no outro, né, Carlos? Lá que é mais robusto, né? Lá tem as informações analíticas, né? Você tem fornecimento por fornecimento. Aqui não, aqui é agregado, né? Então aqui Tá, é um agregadão. Então, tipo, se precisar, por exemplo, quantas economias tem lá em Jandira? Você consegue ver por aqui, né? Quanto foi a tá, arrecadação do mês passado para o GRTT? Você consegue ver. Também, tipo, por exemplo, você consegue ver. Por exemplo, tipo, tinha uma época que eu olhava bastante, né? Então, volume faturado. tá. Eita, deu algum BO aqui. Às vezes Acho que tá acontece fora. isso, tipo, Tá. fica fora do ar, mas Tá. Ô, Carlos, se é o que eu entendi, então aqui os dados são sintéticos, né? A gente só isso. consegue ver de forma macro, agora lá não, lá eu consigo banco de dados de fato, né? Com os Sim, PDEs, fornecimentos. Ah, sim. entendi. Às vezes é difícil você fazer a comparação daquele lá com esse aqui. Mas é porque às Imagino. vezes, sei lá, de repente, tipo, a hora que você vai filtrar, você não pega alguns dados, ou, sei lá, tipo, nesse caso não entra, por exemplo, ligações próprias. Então, Tá, bica. Então, assim, tipo, eu não sei muito bem qual que vai ser a tradução de um para o outro. Mas legal. normalmente não é uma coisa muito complicada, tipo, normalmente é uma coisa mais simples. Tá. Não, E, tranquilo. Agora assim, entendi essa sistemática. Eu não sabia. eu, de- Porque até o Márcio eu tinha comentado, né? Porque eu estava pedindo acesso para esse BI, né? Não estava indo pensando no sim, sandbox. Aí o Márcio tá. comentou, não, Aham, mas tem limitação de pessoas. Eu falei, mas no BI acho que não tem, né? Aí fiquei na minha. Aí agora você esclareceu legal, né? Eu entendi que o sandbox são só 3 pessoas, né? Então, na verdade, a parte do sandbox isso. vai ser até legal, porque como eles mesmos vão puxar, vai colocar numa pasta, né? Vai ficar até É, mais fácil para a gente trabalhar aqui, né? sim, sim. Legal. E, e assim, tipo. Bom, daí, assim, com relação a essa parte dos dados, né, do Meta, Sandbox, essas coisas, é isso. Daí, assim, tipo, para você não tem grande.
grande segredo com relação a o CSV, você baixar no Axis e Sim, manipular, tal, tranquilo. simples, né? Do Power BI, ele já dá um pouquinho mais de trabalho. Se você quiser, eu posso ir te ensinando como que você faz para mexer nele. Mas aí eu acho que Tá. seria legal primeiro você pegar e baixar o Power BI na sua máquina. Eu não sei se você já tem. Isso. Não, não tenho. Vou preparar a máquina, Carlos. Vou Tá. preparar. Aí eu te chamo. Te Daí você agradeço. precisa abrir um SIAT pedindo para o pessoal instalar o Power BI para você. Tá, Tá? E daí, perfeito. no caso, acho que seria até legal se você conseguisse acesso pro report server, para você, de repente, publicar alguma coisa. Se algum dia, de repente, sei lá, tipo, você vê que tem muita demanda de sei lá, tipo, do TL0, de ligações de TL0. Então, você, de repente, poderia até bolar um Power BI simples ali e tal, só para você jogar numa pasta lá, para daí, quando, por exemplo, o Genivaldo precisar de informação de ligação TL0, tipo, ele, ao invés de ficar pedindo para você, ele vai lá e, e, e baixa lá, tipo, as ligações, né? Ah, Isso é uma coisa entendi. que, de repente, pode ser feito. Por exemplo, tipo, não cheguei a fazer isso, tipo, porque Isso, na verdade, é é, uma publicação dos dados, né? tem uma Esse record publicação. server, né? Legal. Porque assim, quer ver, ó, aqui no. Tá no pena que o painel do BI não está funcionando. Eu vou tentar ver aqui esse alerta de gestão. Às vezes, de repente, ele está funcionando. Tá, Aqui. Porque você poderia fazer subir para o report server, né? Uma coisa mais ou menos certo. parecida com o que tem aqui de alerta de gestão. Tá, Que, por exemplo, aqui. Pera, vamos ver se carrega aqui. Que tá. às vezes é o problema é uma tela do Power BI, do painel do BI. Às vezes o problema é o painel inteiro, né, que está com problema. Entendi. É que, na verdade, o Aí, Power ó, BI é dos mesmos criadores do Neta, né, Carlos? se bobear né? Daí, vixe, daí tá perdido, né? É. Devido ao sucesso do Neto, criaram o Power BI. E esse Neto, hein? Nossa, nem me Como é que ele fala, tá cara. aí? Tá zoado de Assim, novo ainda? melhorou, né? Melhorou bastante, mas eu digo assim, a operacionalização dele que é ruim, né? Você Hum, não consegue fazer muita coisa, né? Por exemplo, eu não sei qual que é a ideia do Márcio, da Lília, mas se me derem mais abertura, a minha ideia é estar fazendo sistemas de macro que entrem no Neta e fique fazendo automações, sabe? Alguma coisa nesse sentido, porque senão vai ser muito ruim. ele é meio limitado, né? Tipo, ele tem umas questões até de. Acho que tem algumas formas de você fazer coisa em massiva, né? Mas acho É que tem limitado. uma certa limitações para algumas coisas que você consegue fazer, para outras não. Mas eu acho que de repente o Assim, sistema é travadinho, né? não, Aqui, ó, deixa eu totalmente. mostrar para você. Tem esse aqui, ó, fornecimento sem faturar, por exemplo. Ah, Esse aqui é nossa, isso é legal. alertas de gestão que está no painel. Tá vendo que ele traz linha Tá, por linha, né? Então tem tá, aqui o sujeito, o fornecimento, tal. E daí assim, tá. tipo, tem ligação aqui que eu acho que de repente está aguardando ativação. Tem umas coisas Ah, assim, tá. tipo, tem ligação que está ativa, que não está faturando e sabe-se lá por quê, né? E Ah, aqui tem essa, muito, né? cara. Mas assim, tá vendo aqui, tipo, que ele tá puxando tudo aqui, tá vendo? Tipo, ATC, Certo. é... MO Não, mas... inteira, Ah, né? tá, por exemplo, 957, né? Tipo, do Butatel lá. Era ajustada, né? E assim, tem alguns aqui que nem fala qual que é o... Não fala qual que é o... Como é que chama mesmo? Eu O vi que ele fala o Algep. fornecimento, né? Ah, Mas verdade, tá vendo aqui? Tem esse aqui, tá vendo? Link jornada. Se eu Tá, clicar aqui, tipo, nesse link jornada, ele vai buscar o fornecimento que está nessa linha, tá? tá. Então aqui, ele abre aqui para o jornada do fornecimento e já traz aqui qual que é o fornecimento, você só clica em consultar. Daí você já Legal, tem acesso tipo, às informações dessa ligação. legal. Agora aqui, tá vendo? Tipo, realmente, a hora que você entra nele, não tem informação nenhuma. Não. Sabe o que eu acho mais fácil, Carlos? Eu não sei se tem alguém já trabalhando com isso, né? Provavelmente acho que não, né? Acho que não tem uma rotina, né? Que é passado para alguém, tipo lá para o Fábio. Acho que não tem isso, né?
Não, acho que está sem rotina mesmo. Tá vendo aqui, ó, apareceu aqui, Não. ó, PDE. Tá, é, Ele estava de PDE para sem PDE, ou seja, essa ligação estava vinculada a um PDE. certo, entendi. Eu salvei aqui, vou pegar aqui do lado do menu, Jornada da Tá, Informação PDE. E daí vou colocar aqui o PDE que gravou. tá. Né? Então, aqui, quando você entra nesse PDE e vê qual é o fornecimento, eu acho que tá esse aqui, tá vendo? Ou seja, você tem um PDE aqui que de status, tá falando que tá ativo. Ah, tá vendo aqui, ó. Tá bom da certo. Sim. Não, mas é isso que eu ia falar. Eu acho que é mais fácil, Carlos. Eu não sei se aquela tela principal dá para fazer download dela, por exemplo, para um CSV, qualquer coisa do tipo. Essa aqui que você É diz? Sim. isso, porque dá, né? Quando, Que aí é mais quando fácil ele faz o pudesse. download, ele aparece o link, tipo, na planilha. Não, Ele, tipo, então é sem só você dúvida. pegar na planilha, copiar o link e jogar no Ele navegador. vai, né? Não, porque eu falo assim, como tem vários aqui, que, por exemplo, ele não fala qual que é a unidade, né? Às vezes é mais fácil pegar tudo, jogar num banquinho, cruzar com outro banco, aí você já define o que é seu, Sim, né, para trabalhar. sim, Às vezes é sim, mais sim. fácil. Legal. Aham. E aqui, a questão é que não sei se de repente é o caso, mas às vezes ele tem um limite e aqui, deixa eu ver se dá para filtrar. O problema é que aqui não tem nenhum filtro, tá vendo? Então, às vezes, Tá. de repente, você não consegue. Às vezes, de repente, você vai ter que. Pior que acho que nem dá para. Não dá nem para você selecionar e arrastar, tá vendo? Não, não dá nem para você copiar por aqui. Ah, tá, ele não tem, né? Hum, Quer Ó, tá valor. vendo? Tipo, dá para copiar, mas você copia uma linha, então não Ah, ajuda, não, é né? muito ruim, né? Ó, para baixar, você vem aqui nesses três pontinhos, né, da exportar dados. Ah, legal. E daí aqui, nesse primeiro aqui, né, que ele chama, tá aqui, ó, tipo, formato máximo de 150 mil linhas. Então é tranquilo, tipo, dá para Tá, exportar de boa. O de último boa. que teve, tipo, eu mandei para o Fábio, acho que não faz muito tempo não, acho que uma ou duas semanas. Eu mandei essa lista que tinha para ele. Ah, legal, legal. Mas assim, dá para você pegar, fazer um Power BI, né, com base no sandbox lá no arquivo de contingência do tema um. Você pode pegar e fazer lá um Power BI tipo, de tal forma que ele coliste as ligações que são TL0, por exemplo. E daí você Entendi. publica lá no Report Server e daí você dá aquele acesso para o Genivaldo, por exemplo. Então o Genivaldo ele vai lá, coloca o link, né? Tipo, ele vai lá, clica lá no link, tipo, e vai cair numa página assim que você fizer, entendeu? E daí Legal. ele vai Não, boa conseguir ideia, baixar, cara. por exemplo, as ligações, que é o Boa que eu ideia. fiz aqui, por exemplo, com esse aqui que eu vou entrar é o Report Server, tá? Ele, Tá. tipo, o link que eu salvei era para a pasta da MOGR. Tipo, aqui tem duas coisas que era só mais um teste para mostrar o que dava para fazer. Mas eu vou pegar um que eu estava fazendo pro pessoal do MOIC, Tá. que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui esse link aqui? Tá. Então, esse aqui, por exemplo, eu compartilharia com você ou com o Genivaldo. Só que tem um Certo. lugar lá que você clica para você tipo, liberar para o Genivaldo poder ver. Ou para você ver, entendeu? Então, é um negócio que você consegue controlar o acesso, sabe? Porque tem o problema da LGPD que você não pode ficar mostrando informações, né? E agora, Tá. assim, se é uma coisa que é uma ferramenta de trabalho para o Genivaldo trabalhar, por exemplo, tipo, ele tem que ter acesso, né? Sim, sim. Então, tá vendo aqui, ó, tipo, esse aqui é um que eu fiz de para queda de consumo. Então, é, por exemplo, uma forma do Felipe lá do TMC, ele separar uma amostra de ligações, de fornecimentos, para o pessoal fazer a vistoria de fraude, né? Então, Ah, aqui, por legal. exemplo, eu tenho uma ligação aqui, tá vendo? Teve três Sim. leituras no medianas, né? Tipo, que teve três leituras, a mediana de consumo dele é 15, e em Tá. dezembro mediu 1, entendeu? Ah, E daí legal, aqui legal. eu tenho anotado os motivos lá, ou, sei lá, é um CO lá, não lembro qual que é o Isso. significado desse termo, que tem lá, tipo, o de dezembro, de novembro, de outubro. Tá vendo aqui, ó, tipo, essa aqui, ó, você tinha em dezembro, do parado,
tinha aqui informações de fotos diversas, tal. Daí, se for aqui para a direita, ele traz mais algumas informações depois. Ele traz a codificação Sabesp, qual que é o endereço, qual que é o Tá. hidrômetro e a última leitura que teve. Então, eu montei esse layout, né, para eles poderem fazer Nossa, esse muito bom, serviço cara. de vistoria. Muito legal. Então, Facilita. e assim, aqui no caso eu fiz alguns cruzamentos, né? Eu peguei o tema um que tem os dados cadastrais das ligações, né? Eu Sim, usei os arquivos do BOSS, que é da leitura diária, né? Tipo do Geocall BOSS, para tá. pegar o CO1, tipo, essas informações, a observação da leitura e tal. Você E ficou baixando um por um peguei, lá, Carlos? o Geraldo, ele pega e manda para mim. Ah, que bom. Tipo, ele passa já todos os grupos, né? Legal. E esse aqui de mediano de consumo é aquele arquivo que eu falei para você que eu faço, que eu pego Tá, dos últimos 12 meses para ver a mediana deles. legal. E quer ver, tipo, deixa eu ver se eu... Muito bom. Aí você já pega a distorção, né? Muito bom. Ah, tá vendo aqui, ó, 13 leituras, tá vendo? Tipo, Isso. 12 leituras, daí tem aqui mediana e quanto que foi o consumo, né? Tá vendo? Tipo, ó, teve um aqui que deu Zero. zero. Daí o hidro estava parado já desde novembro, que está como hidro parado, Tá. e está faturando, de certa forma, né? Tipo, essa ligação É, por por leitura média, por né? média. Então, daí é uma amostra aqui para o pessoal lá do fraude mandar para a rua, lá, ó, dá uma olhada lá, ver se tem alguma fraude aí. Tá. Porque eles estavam sem nada, o pessoal lá do MOIC estava sem nada. E Ah, aqui imagino. eu fiz também para leitura por média, que o Geraldo, no caso, usa, né? Então tem Tá. algumas informações das ligações aqui, né? Tipo, para eles justamente fazerem, de repente, algum trabalho de olhar essas ligações que não estão faturando, quer dizer, que estão faturando por média. Entendi. Então, assim, eu fiz o layout, assim, no Power BI, esse aqui tipo, é um Power BI que eu montei, e daí só peguei e exportei aqui pro Report Server. Então, ele está na rede, né? Isso aqui é só disponível para o pessoal da Sabesp. Isso Tá. aqui é um produto da Microsoft, né? A Microsoft, o pessoal da Sabesp paga para a Microsoft para ter esse report server aqui, que é Ah, uma, tá. uma nuvem, né? Mas é uma nuvem Tá. controlada pelo pessoal da CI. Olha só, legal, E cara. então, assim, aqui, tipo, no caso, tá vendo? Tipo, a gente tem uma pasta aqui em MOG, né? E daí, pô, aqui então, tem algumas telas que o Caio faz de Power BI, né? E daí tem Hum, aqui, ó, MOGR, dá para subir alguma coisa aqui, entendeu? E aqui tá. você, tipo, porque assim, você dá acesso para a pasta. Então aqui, ó, tipo, eu venho aqui em MOGR, gerenciar, daí acho que é segurança, daí tem aqui, ó, tá vendo as pessoas que têm acesso a essa pasta? Puxa, legal, sim, sim. Então daí dá para, por exemplo, dá para te incluir, entendeu? E Pô, te você ter agradeço, acesso cara. ao que for publicado. Mas o ideal Tá. é você pedirem para te adicionar como Administrador, né? eu não lembro qual que é o nome, não sei se é editor, é alguma coisa assim. Que daí você Tá. consegue pegar e salvar o, Entendi. o que você quiser, tipo, compartilhar, né? Então é uma opção. Tem um leque aí que você quiser, você pode fazer também. Você só Tá. precisa, tipo, aprender a mexer com Power BI e tal, que não Sim. é tão fácil, não é tão simples, mas é possível, tá? Tipo, Não, claro. dá para fazer, tipo, e assim, às vezes uma coisa simples pode ajudar bastante gente, né? Sim, sim. Bom, então, beleza, tipo, tem mais alguma, acho que se bobear vai cair até a conexão do, A app já é quase 10 horas, né? falta Não, cara. 5 minutos aqui, Tá. Não, acho que você me esclareceu mas, muito, Carlos. Pouco que a gente conversou esclareceu bastante. É, eu só queria saber um pouquinho com relação à questão dos indicadores que você trabalha. Acho tá, que tem essa parte também, né? quer ver, ó, tipo, eu vou deixar aqui, tipo, para os indicadores lá, para análise de indicadores, publicação no painel da NO, né, tipo, que é da painel de bordo, isso, é o painel de bordo da NO, né?
Tá. Melhor navegador é esse aqui, do Edge, tá? Ah, do Edge. Daí tem Perfeito. aqui, é, eu salvei aqui os indicadores, o painel da UGR-Tietê, tá? Aqui tem os indicadores aqui da UGR-Tietê, só que isso aqui é de 2022. De Tá. 2023, eu acho que ainda eles estão construindo. Tá vendo? Só tem um indicador aqui, esse Tá. SRA, taxa de substituição de rede de água. Isso aqui talvez Isso seja um que é a indicador parte do eu acho que é do expansão de Amauri. rede, do Amauri, né? É, eu acho que isso aqui e também isso aqui é do gestão de ativos, tá? Ah, tá. Mas aqui, ó, o que eu faço, tem aqui isso aqui acho que são as metas do ano passado, tipo, cada uma das dimensões lá, não lembro qual que é o nome, você tem os Tá. indicadores, né? Primeiro que eu olho, Certo. esse 4 aqui, no caso, quem está fazendo o análise é o Tumiati, eu só Tá. lanço o resultado, né? Então, aqui, Certo. tipo, eu tenho acesso, né, ao painel de bordo, talvez você precisa pedir para eles te darem, eu não sei se você tem acesso. Mas É, eu aqui, nunca ó, citei, cara. Tá. quando eu clico aqui em cima à direita, tem esse aqui, ó, atualizar indicadores. Daí aqui, essa lista, para tudo que aparece para mim. Tem algumas coisas que eu não olho, Hum, por exemplo, esse NOIT, eu não sei por que está aqui comigo, entendeu? Agora tem outros entendi. indicadores que daí tipo, que eu vejo. Então aquele lá era o de nova ligação de água, o de esgoto. Então assim, aqui ele aparece da Oeste, né? Eu tenho que mudar aqui para Tietê. Daí Certo. aqui tem os resultados. Aqui nesse botão aqui, postar resultado, que eu posso colocar o resultado, tá? Tipo, então, nesse caso, eu vim aqui, coloquei postar resultado e joguei aqui 6135. Tá. E para fazer a análise do indicador, eu clico aqui em analisar. Então, clico aqui em analisar e jogo aqui a análise. Mas nesse caso, quem faz é o Tumiati, né? Ah, então ele já faz essa parte. Legal. Isso. Para esse indicador, para NLA e NLI. Tá. E então, assim, tipo, por exemplo, para pegar o resultado de nova ligação, eu venho aqui na página da API, que é esse aqui, ó, informações empresariais. Acho que não sei se você já Tá. chegou a ver essa Esse. página. Não, essa não. Vi uma semelhante, mas essa não. É, eita, virou assim. Tá. Ah, nossa, brigadão, Carlos. Então, esse aqui é do. Porque, assim, esse aqui são os dados oficiais da Sabesp. Então, por exemplo, se alguém Tá. quiser saber quantos metros cúbicos quer dizer, quantos quilômetros de rede tem na UGR Tietê, por exemplo, a gente pega por aqui. Então, tá vendo aqui, ó, Tá. novas ligações de água e esgoto. Aqui, então, eu tenho as novas ligações mês a mês por ATC. Então, Tá. aqui, eu pego esses dados aqui para estar somando o quanto que teve no ano de novas ligações de água e de esgoto. Então, tipo, eu tenho uma planilhinha que eu vou lá tipo, e lanço na mão, tá? Legal. Porque, assim, aqui, de certa forma, é o dado que tem API. Eu poderia usar o painel do BI, tá? Lá Tá. tem um painel de novas ligações, só que às vezes não bate, tá? Tá. A diferença vai ser pequena, tipo, de poucas ligações, às vezes, de repente para mais, para menos, e assim, lá é para atualizar todo dia, né? Então, se tiver, sei lá, os caras tiveram uma ligação que eles acabaram revisando, tipo, e entrou para o mês de agosto. Ah, Então, lá entendi. no painel do BI, você vai ver, tipo, logo no dia seguinte, você vai ter acesso lá, você vai conseguir ver, tipo, que, opa, mudou aqui o número de agosto. Certo. Mas, assim, lá não é o dado oficial, entendeu? Aqui é o dado oficial, tá vendo aqui, ó, tipo, a data de atualização dia 20/1. Ah, entendi. Por isso que você segue esse daí, entendi. Daí eu, tipo, uso aqui